Boa noite, pessoal chegando. Tiago. E Tiago, a gente se viu no teste hoje e agora é real, agora é ao vivo de verdade. Tudo bem, meu querido? Esse espaço de lives em 2020, 2021 foi um espaço de encontros. Ah, Tiago, que bom que você gostou de estar lá, de participar. Depois você me conta o que você achou. Tiago está falando do nosso grupo de partilhas literárias. Qualquer hora eu venho falar aqui com vocês. Esse espaço de lives, acho que não só para mim, mas para muita gente, tem sido uma possibilidade de encontros. Embora estejamos em dezembro de 2021, já com perspectivas de encontros, né? Muita gente já se encontrando presencialmente. Não foi sempre assim. Tivemos aí períodos bem duros de ausências, de distanciamentos. E as lives possibilitaram não só que a gente se encontrasse e conversasse, mas que pessoas que moram longe, que estão distantes, se encontram para projetos, para bater papo. No nosso caso aqui, projetos. Estamos falando do projeto Memórias do Teatro Andreense, um projeto idealizado e conduzido por mim e pelo ator, diretor, artista, educador Cássio Castellan. Somos abrigados pelo Teatro da Conspiração no YouTube. O Cássio Castellan faz a mediação das lives lá no YouTube e eu faço aqui no Instagram. Aqui no Instagram são as lives sobre projetos de pesquisa que tomam Santo André, o teatro feito em Santo André, como tema. Oi, Noa. Oi, Binho, Mônica. Oh, gente, que bom. Salve, salve nós. Aqui, então, a gente fala dos projetos de pesquisa que são defendidos na academia com o tema do teatro andreense. Este é o 4º encontro da academia, mas é o 11º do projeto Memórias do Teatro Andreense. A gente já fez 11 encontros, entre encontros coletivos e encontros aqui. Projeto que começou em fevereiro, 17 de fevereiro de 2021, e vai atravessar mais um ano com certeza, porque o que não falta é grupo, assunto para a gente conversar. Lá no YouTube, quem faz a transmissão, né, quem possibilita a transmissão dos encontros é o cenógrafo, iluminador, dramaturgo, ator, multiartista Mauro Martorelli. É ele quem vai subir essa live lá para o YouTube para ficar registrado lá por esses dias, tá bom? Então vamos começar aqui o nosso 4º encontro, Memórias do Teatro Andreense na Academia. O primeiro encontro foi com Márcio Castro, o segundo com Paula Venâncio, o terceiro com Vilma Campos, e hoje nós trazemos o diretor, ator, artista, educador, professor da Universidade Federal das Alagoas, Marcelo Giannini. Vamos chamá-lo, já sem muitas delongas. Temos 60 minutos para conversar aqui, é tempo bastante. Marcelo vai solicitar a entrada, senão eu convido daqui mesmo. Acho que eu vou te convidar, Marcelo, aí você assina. Vamos ver. Aqui, não estou conseguindo. Ah, ele está pedindo. Vamos lá, aceitar. Se dá tudo certo, às vezes a conexão dá algum tipo de problema. A gente vai tentando aqui. E conseguimos, Marcelo. Ah, eu tô aqui pela metade, eu vou pôr um Shakespeare aqui embaixo para ver se ele ajuda a levantar aqui.
Eu fiquei meio no escuro aqui, né? Deixa eu ver se eu Tá um acendo pouquinho. uma luzinha aqui. Isso. Aqui é na Impro. Hum, E é olha, tudo vida selvagem. achei uma luz aqui, peraí. A gente se mete a fazer live com o que a gente tem, sem equipamento, sem aquelas coisas todas. Então a gente se adapta. Olha, quanta gente chegando. Algumas pessoas têm um apelido ou um pseudônimo aqui, então às vezes eu não identifico quem é, mas quem eu identifico, eu falo oi. Se vocês tiverem perguntas para fazer para o Marcelo, já já nós vamos falar o tema da nossa conversa. Eu vou falar já enquanto o Marcelo se arruma aí, né, Mar? Pronto. Ah, já se arrumou? Então vamos lá. Sim, Mônica né? tá te mandando um beijo. Eba, beijo, Mux. Mônica Cardela. Está me escutando bem? Tá tudo jóia? Bastante, bem, bem legal. Então eu vou pôr um Chekhov aqui de baixo, porque ainda tô. Peraí, aqui a gente faz assim. Ah, agora sim, Marcelo, tô com Chekhov e Shakespeare aqui embaixo. Meu querido, bem-vindo ao Memórias do Teatro Andrense novamente. Agora só você, o encontro solo. Quer dar um seu oi para todo mundo aí? Olá, estou super, super, super feliz de estar aqui, Adélia. Muito bom. Muito, muito obrigado pelo convite. Estou nervoso pra caramba, mas tudo bem, a gente não conta para ninguém. Ah, a E gente. agradecer, né, da gente poder conversar sobre um trabalho que eu já fiz há 12 anos e hoje eu estava revendo, esses dias eu estava revendo, mas hoje com mais atenção. E é engraçado, né? Parece que não fui eu que escrevi, né? A vida muda, a cabeça muda. Eu falo, nossa, coisas que eu falo, ai, que horror, e coisas que eu falo, nossa, que legal, quem que escreveu isso aí? Acho bem É interessante. bem. Isso, que bom. Exatamente. Esse nosso projeto aqui do Instagram tem esse objetivo também, revisitar esses trabalhos, trazer de novo à luz, divulgar novamente, né? Porque vai passando o tempo, o seu, no caso, está digitalizado, já está disponível, né? Para a gente acessar. Tem alguns que não estão. Então, serve para a gente trazer de volta, né? Uhum. Para a memória e para a conversa. Vamos lá. Marcelo, a sua dissertação de mestrado, a gente vai falar agora, em que você toma o seu trabalho lá no Teatro Singular como foco, como corpus da pesquisa. Você Uhum. toma 3 trabalhos que você realizou lá, né, para fazer esse recorte todo. Foram 20 anos de trabalho naquela altura, depois você E, prosseguiu. Nesses 20 anos de trabalho, você escolheu 3 espetáculos, 3 processos criativos e analisou em 3 módulos diferentes na sua dissertação. A dissertação do Marcelo tem o nome João, Arthur e Alice, brincando de fazer teatro na contemporaneidade, processos de criação como prática pedagógica. Muito bem, você pegou então três, é, 3 encenações, a primeira de 2001, a segunda de 2004, a terceira de 2005. Muito bem. Eu vou fazer uma provocação geral para você, e aí o microfone é seu. De repente, se eu tiver alguma ideia, alguma coisa para comentar, eu peço a voz, mas aí a gente vai seguindo. A ideia é um bate-papo mesmo. tá bom. Então, a provocação inicial é: como é que você chega no teatro singular? E esse como é que você chega é não só no sentido prático, como é que o Marcelo começa a trabalhar lá, mas também como você chega enquanto artista. Qual Uhum. era a sua formação, qual era a sua bagagem ali, e como é que isso se transforma ao longo do tempo, seja com estudos, aperfeiçoamentos fora dali, ou seja na própria prática. O que é que você vai experimentando ali
que vai fazendo com que você reflita, aperfeiçoe seu trabalho e modifique para o próximo, e isso prossiga em linha ascensional, a ponto de você olhar para esses 20 anos e dizer: eu tenho aqui um material para mestrado. Eu não vou pegar algo que aconteceu em São Paulo, nos Estados Unidos, na Rússia, que é ótimo também, é fundamental para que a gente pesquise. Mas você se debruçou sobre o seu próprio. Então, opa, deu uma pausinha aqui. Você se debruçou sobre o seu próprio trabalho e viu ali uma possibilidade de construção de pensamento, elaboração de conhecimento, produção de ciência, que é o que se pretende na academia. Então é isso, como é que você chega lá, como é que se deu esse processo, enfim, até a chegada no mestrado. Vamos lá? É interessante. Hoje eu estava pensando sobre essa trajetória e aí percebo que quando a gente vai fazer um trabalho no mestrado, uma dissertação, em que a gente vai falar sobre um processo pessoal nosso, um trabalho nosso, e no mestrado eu comecei a perceber que é a nossa vida até aquele momento, né? O doutorado já é outro papo, já é meio pesquisador, né? Uma minuciosidade, mas no mestrado a impressão que eu tenho é que a gente quer colocar tudo que a gente viveu até aquele momento, ou pelo menos foi o que eu queria, tudo, 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 tudo. Então hoje eu estava pensando, né, na live e pensando, nossa, é muito importante falar que eu sou filho da dona Cida Giannini, do seu Luiz Geraldo Giannini, um casal branco, né? Um homem branco, uma mulher branca, mas da classe trabalhadora, do ABC, ambos metalúrgicos. Minha mãe foi costureira, foi vendedora de Tupperware e criou 3 filhos, né? Nós somos em 3, eu sou caçula. Quer dizer, a gente já vem de uma classe batalhadora, né? Então, a escolha do teatro é uma escolha meio torta, né? Para viver como ofício, né? Também fui percebendo, é legal isso, porque eu fui percebendo onde chega, né? Eu coloco alguns princípios éticos para o processo de trabalho no singular e percebo que ele vem dessa história. Hoje eu percebo, na época do mestrado, não. Quer dizer, eu sou filho de escola pública. Eu estudei toda a educação básica na escola pública, depois fui para a Universidade de São Paulo, uma escola pública. Não me graduei, acabei me graduando na FATEA, já mais velhinho, né? Mas na pós, tanto no mestrado como no doutorado, eu voltei para a escola pública, que é a USP, e hoje dou aula há 10 anos numa universidade federal pública. E isso marca a gente, quer dizer, não estamos falando, talvez isso que você comentou, né, de uma pesquisa longe, né, da França, talvez é muito longe das nossas referências nessa trajetória, né? Ainda mais uma trajetória que optou por ficar em Santo André, né? Apesar de estudar na USP, teatro amador, a gente começou junto, né, no Américo Brasiliense, eu, você, o Cássio, fizemos outro grupo juntos, todos os grupos ali do ABC, aqui do ABC, né? Hoje eu estou em Santo André para passar o Natal. E o teatro singular, quer dizer, quando eu chego no singular, ainda novinho, eu nem tinha me formado na ECA. Aliás, não me formei na época, né? Nessa época eu larguei, né? Que a Escola Livre de Teatro estava começando aqui, estava muito mais divertido que a USP, a Escola Livre. E aí tinha esse furor de fazer teatro, né? Então, quando eu proponho no singular, onde eu era monitor, né, de outras disciplinas, proponho a retomada do curso de teatro lá, vem nesse bojo, nessa ideia de um teatro de iniciação teatral, mas não só para os estudantes do singular, né? Então sempre foi um curso aberto, então ele tem uma influência muito grande de um pensamento que permeava Santo André na época da primeira gestão do Celso Daniel, do Celso Frateschi na Secretaria de Cultura,
A gente teve uma formação da Secretaria de Cultura para trabalhar nas comunidades, né? O Teatro do Abapuru, que eu fazia parte, a gente foi para Vila Linda. Então, esse pensamento, essa construção, ela vai fazendo parte desse o como oferecer um curso de teatro. Lógico que tinha uma questão econômica, né? Precisava sobreviver, mas era uma questão bastante artística, né? Como é que a gente pode desenvolver um curso de teatro de uma forma com um pensamento artístico. Então, desde o início, o Singular partiu, né? O Teatro Singular partiu disso. Aprender a fazer teatro fazendo teatro, construindo encenações, o espetáculo final era consequência desse processo, mas era extremamente necessário ter o espetáculo, extremamente necessário apresentar para o público, fazia parte dessa construção da compreensão, não das técnicas teatrais, né? A gente era sempre meio olhado assim, esses atores do Teatro Singular, essas atrizes falam mal, né? Tinha uns problemas técnicos graves, mas sempre um pensamento estético muito apurado, né? Da galera mesmo. Então, que era o meu barato, assim, como que a gente pode pensar esse material que a gente está trabalhando e como a gente elabora ele teatralmente. Então, essa trajetória, isso foi lógico, né? Do dia para a noite, isso vai construindo, né? Tem uma grande influência também da professora Ingrid Coldella, onde eu conheci os jogos da Viola Spolin, depois a peça didática do Brecht. Mas eu só fui entender essa influência da Ingrid quando eu volto para o mestrado. Eu falo, nossa, o que eu faço é o que eu aprendi com a Ingrid. Eu não tinha muito essa consciência do que eu fazia. E uma influência muito grande também de um trabalho que eu fiz também na ECA com Márcio Aurélio. Também a partir de um texto do Rainer Miller, também a partir de uma construção colaborativa da cena. Não existia essa palavra colaborativa em 89, 90, mas a gente era um momento que estava experimentando esses procedimentos. E que é muito interessante também, porque no Teatro Singular também eu sempre procurei, assim como era paralela a minha vida artística com o Teatro Singular e eu não conseguia muito dividir, aqui é o meu ofício de diretor, ator, e aqui é o meu ofício de pedagogo, eu misturava muito. No Teatro Singular a gente usava procedimentos que a gente usava no teatro profissional, né? No teatro como ofício, e que era muito interessante. Então, quando eu penso, puxa, quero transformar isso em mestrado, eu chego com a ideia de contar a história do Teatro Singular, né? Aí lembro da live que você fez com a Vilma, que ela foi pelo lado da história mesmo, né? Mas eu vou fazer o mestrado com a Ingrid Coldella, né? Que é do teatro, da pedagogia do teatro. E aí a grande primor da orientação, né? Que você nem percebe que está sendo orientado e ela vai, até eu perceber, mas enfim, ela que me fez perceber que o grande interesse não seria a história propriamente do grupo, mas os procedimentos que a gente utilizava ali dentro. Então, e aí, como falar sobre, como tratar disso, né? E aí veio a ideia de fazer esse recorte desses 3 espetáculos, que não são os mais famosos, né? A gente teve um espetáculo que era o Ônibus Amarelo, que se a gente tivesse um pouquinho de tutano, a gente estava milionário e tinha virado filme de Hollywood, que era maravilhoso. Mas eram 3 espetáculos, assim, pensando brechtianamente, eram 3 espetáculos modelares. Ele dava ali um caldo para a gente refletir. No caso, o primeiro, que é o Paixão e Morte de João de Santo Cristo, a questão da dramaturgia e da passagem de um texto narrativo para a cena, ou uma canção, né, que é o Faroeste Caboclo da Legião Urbana. A Távola Redonda foi uma construção totalmente colaborativa da encenação. Todas são colaborativas em todos os aspectos, mas é que a Távola foi radicalmente
um trabalho do grupo junto, criando, mexendo, alargando. E o terceiro, o Não é Alice no País das Maravilhas, porque ali a gente realmente testou, e é engraçado falar testou, mas a gente testou todos os limites do teatro, né? A gente foi para dança-teatro, a gente foi para performance, a gente foi para videoarte, a gente foi lá para as franjas do teatro e falou a gente no sentido de que o grupo tinha gente de iniciação, tinha os veteranos, os mais velhos, e tinha eu, mas isso fazia um coletivo, né? Então era a gente mesmo, né? E era muito interessante assim ver uma menina de 16, 17 anos falando, olha, acabei de ver um grupo chamado Fluxus, que tem um trabalho assim, assim, eu, como é que é? E essa descoberta, né, da arte contemporânea, e testar isso em cena, né? E depois apresentar, que a apresentação era onde a gente aprendia muito também. Então, achar esses três espetáculos é que foi um trabalho, né? Descobrir neles o ponto de vista sobre eles. De certa forma, poderiam ser outros, mas esses seriam mais representativos dessas três perspectivas que a gente traçou, mas que permeiam todas as outras montagens. E aí eu digo montagens também num pensamento de encenação pedagógica, né? O objetivo final não era a montagem, mas ela era parte do processo, né? Você entra no singular que ano mesmo? 1989, que era o Mil novecentos. meu último ano na ECA, no na graduação de interpretação teatral, que eu não concluí. 1989, você defende em 2009 o seu mestrado e você encerra suas atividades no Teatro Singular quando? Quando vou, né, para Alagoas, eu vou em 2012. Ali eu já Ah, começo como logo que eu cheguei teve uma greve enorme lá, enfim, eu fiquei com um pé cá, um pé lá, mas nesse momento eu já estava fazendo uma transição com o Paulo Girtes, que está lá até hoje. Então ele já começou a assumir alguns grupos, eu mantive o mais antigo, mas 2012 realmente é a hora que eu vou embora e em 2014 definitivamente. Aí o Paulo é que levou o grupo, que leva o grupo até hoje. tá. Então a gente tem em 2009 um olhar para trás, um olhar geral, a seleção de 3 espetáculos, de 3 processos para serem analisados. E aí depois que você defende esse mestrado, que essa pesquisa ela se fixa de uma certa maneira, você percebe que teve influência no seu trabalho posterior, esse olhar para trás, essa elaboração a partir da sua experiência? É total. Eu brinquei falando que tem coisa que eu falo, nossa, que horror que eu escrevi, mas o sentido geral hoje eu dando aula de teatro na comunidade, trago referências de outros trabalhos, é óbvio, né? A gente deu aula em muito lugar, né? Mas esse processo do teatro singular para mim ainda é modelar, né? Eu sempre falo com as minhas alunas, com os meus alunos, olha, eu começo a partir de um material poético, tem gente que começa de outros materiais, né? Mas eu acho que a partir de um texto, de um filme, de um quadro, para mim me dá uma certa segurança, uma certa estrutura no pensamento. Gosto dessa ideia do distanciamento do material poético para quem está fazendo, né? Porque a gente tinha um processo de escolha para achar o material poético, né? Até chegar, por exemplo, no Floresta de Caboclo, né? Que era uma música que rondava o grupo 3, 4 anos que ela vinha sendo proposta e nunca ganhava, né? Ali nas votações. E
Então, quando a gente escolhe, por exemplo, Faroeste Caboclo, a gente sabe que a gente escolhe pela música, pela legião urbana, mas tem alguma coisa que conecta o grupo que escolheu essa música para trabalhar. Então, a partir dessa conexão é que a reflexão estética começa a acontecer. Então, eu percebo que eu não preciso falar, a gente não precisava falar deles, dos participantes, da juventude, da adolescência. A gente podia usar um material que, a partir daquele material, isso refletia esse pensamento, essas vivências. Isso eu acho fascinante, porque aquele adolescente de 16, 17 anos que quer fazer teatro, mas não necessariamente quer se expor, quando ele vê um material, né, a gente montou o sétimo selo, você acha, do Bergman, ele vê aquele material, ele vê aqueles personagens, ele se abre para aquilo e a gente começa a perceber os conteúdos dele refletidos ali. Né? Então, por exemplo, voltando à sua pergunta, à sua provocação, né, essa estrutura de pensamento, de pedagogia do teatro permanece comigo. Eu só percebi que aí dando aula na universidade, eu tinha uma sensação que esse pensamento era universal, que ele fazia tudo, esses processos eram maravilhosos e serviam para toda a formação teatral, né? Aí chegando como professor na universidade, é que eu quebro a cara e falo, opa, não, peraí, tem seus contextos, tem as suas características, né? Mas, por exemplo, a gente ia começar um projeto de extensão em 2020. Na semana que o mundo parou, naquele sábado, a gente ia começar um processo num acampamento do MST na cidade de Joaquim Gomes, que é o Agreste ali de Alagoas, né? E o que eu estava levando para lá era esse pensamento, né? Era essa estrutura, né? A gente chega lá, mas daqui a pouco a gente vai selecionar algum material poético para a gente conversar, né? Enfim, então é um jeito. Eu brinco com as minhas alunas e meus alunos que eu já sou velho, então eu só sei fazer isso e é por aí que eu vou. Mas eu até que eu vou bem por aí, por esse caminho vale a pena. É porque, já que o material poético ele é sempre diferente, ele é sempre singular, não há como um processo se repetir, né? Porque é muito difícil grupos diferentes escolherem o mesmo material poético, porque tem muito a ver com o contexto, com a circunstância, com o próprio conjunto ali, né? Então não dá para. E às vezes também tem a ver com a minha maturidade em lidar com o material, né? Não é só o Ah, desejo do grupo. Eu lembro, por exemplo, que a vontade de falar sobre o Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda também rondava o grupo. E a gente testou, experimentou algumas coisas, mas eu não tinha achado o material de experimentação, né? E acabou sendo o voto vencido e a gente foi fazer outros espetáculos. Até também um momento que eu percebi, falei, poxa, esse texto do Tancred Dost vai funcionar bem, né? Aí a coisa acontece. Então também tem uma maturidade de quem está coordenando o processo, né? Por isso que eu falo muito no mestrado sobre a relação do professor-artista, que eu acho que para esse caso funciona. Eu já entendi que para outros casos não, mas nesse caso funciona, porque a gente que está coordenando o trabalho precisa ter esse prazer da descoberta, precisa ter esse tesão pelo material, esse gosto pelo material, precisa viajar junto. E eu percebo que, às vezes, eles brincavam, e lá vem o Marcelo viajar. Que eu viajava demais, porque eu estava tão envolvido, e a impressão que eu tenho de quem está fazendo e olhava aquele professor doido que já era diretor viajando, percebia o tamanho daquilo, eu acho, né, que eles percebiam o tamanho daquilo e o prazer que aquilo dava em mim, né? Então, de certa forma, a gente também, por mais que a gente não queira, a gente é um modelo de quem está fazendo teatro com a gente, né? Eu sempre falo, bom, eu posso ser muito feio, mas eu sou um cara que faz teatro e é o que a pessoa quer fazer e eu faço isso como ofício, né? Então existe uma fascinação, né?
que sim. pode virar uma relação muito ruim, que é a relação de guru, né? Façam o que eu faço, né? Que eu mando, que é péssimo, né? Ou pode Uhum. virar esse prazer de troca, né? Tanto que eu volto de Alagoas, eu vou encontrar quem nesse Natal? Essa turma que fez teatro comigo no Teatro Singular, né? São os meus amigos, né? Já estão velhinhos, né? Uhum. Mas já estão fazendo Uhum. mestrado, doutorado, enfim. Rafael já vai defender o doutorado em março, enfim. Mas é muito legal, né? Quer dizer, então a relação também pessoal, ela vai sendo construída com a construção do objeto artístico, com o objeto estético, né? Que eu acho fascinante. Aham. O que é trabalho, o que é ofício, o que é vida, as coisas se confundem bem, né? Sim, pode dar problema, né? Pode dar merda, mas quando a gente consegue manter esse espírito, eu sempre brincava com eles, eu falava, olha, eu sei que tem gente que não gosta um do outro aqui, né? Mas eu sei que vocês gostam do que vocês estão fazendo, então foca no comum, né? Foca no prazer de Isso. fazer, né? Esse objeto. E, e era bem legal, assim, focar, né? A gente está aqui para falar algo com o teatro, pelo teatro, através do teatro. Então é isso que nos une. Então tinha Uhum. essa coisinha que amarrava, sabe? Que grudava e que também achava muito legal, né? Então, percebe, eu estou falando coisas que nem são acadêmicas, nem é um linguajar acadêmico, Aham. né, Adélia? Aham. Mas é algo que na minha aula, por exemplo, você pergunta se influencia até hoje, porque é essa percepção que é mais uma percepção ética do que estética. A estética vem a rebarba ali, né? Ainda que a gente Perfeito. faça arriscada, né? A gente fez espetáculos muito loucos no singular, esteticamente malucos, né? Que tinha gente que queria bater na gente. Mas tudo era permeado pela estética, pela ética, por essas relações Aham. no trabalho. Ainda mais se você toma uma orientadora como a Ingrid e toma Brecht como um norte, né? Um norteador aí para o pensamento e para a prática. Quando a gente pensa que o processo forma, né? O que a gente tem como objetivo não é necessariamente a realização de um espetáculo. Está lá no horizonte, mas é resultante de um caminhar que é formativo também. Esse caminhar já é constituído de resultantes ao longo dele. E as resultantes, repito, por não se limitarem ao espetáculo, elas são também a amizade, são também a formação ética, são também comemorar o Natal com pessoas que você conheceu há 20, 30 anos, porque é, vocês não estavam juntos para elaborar um espetáculo, vocês estavam juntos para construírem alguma coisa e se construírem ao longo dessa trajetória, não é? Houve construção de si ali muito importante, né? Tem um texto que o Leonardo Reitano escreveu, que é um dos membros que ficou bastante tempo no Teatro Singular, e aí ele fez um texto de final de ano, eu não vou lembrar o texto, mas alguns tópicos, ele fala, no Teatro Singular eu aprendi a montar andaimes, eu aprendi a subir em andaimes, eu aprendi a levar o cenário no quarto andar, eu aprendi a organizar o cenário dentro do ônibus para que coubesse tudo, eu corri atrás do ônibus porque me esqueceram na cidade. Ele vai desfiando uma série de aprendizados que não tinham nada a ver com a obra poética, mas tinha a ver com esse entorno. E que a questão ali não era aprender a montar o andaime e subir no andaime, talvez coisa que nunca mais ele vá fazer na vida, né? Mas era levantar, subir naquele andaime fazia parte da construção de um espetáculo para receber as pessoas, né? Para oferecer para as pessoas uma obra que a gente criou coletivamente que a gente acredita nela. Então, esse entorno também é fascinante, né? Alguém pode chegar e dizer assim: ah, mas todo processo é formativo, tudo ensina.
com tudo a gente se desenvolve. Sim, sob determinado ponto de vista, sim, mas existem processos em que isso acontece metodologicamente, Uhum. não é? Está intrínseco ao processo que haja uma formação de si, ética, estética, de cidadania, política, né? De uma série de maneiras aí. Nesse sentido, Marcelo, você poderia aí tomar, ainda que brevemente, cada módulo desse, não no sentido de escrever para nós, mas de deixar aqui registrado para quem quiser pesquisar ou se aprofundar ou conhecer as abordagens para ficarem sabendo e depois a gente deixa o link para acesso lá à dissertação. Falar um pouco do João, do Arthur e Ah, da Alice, enquanto material da dissertação, da abordagem. Você já fez isso, você já apontou isso no começo, mas se deter um pouquinho mais. tá. Bom, para a gente chegar nesses materiais poéticos, é legal falar assim, primeiro o curso ele acontecia em um ano, e de repente esse um ano já não dava mais conta, né? A gente começou a ter processos de criação de 2 anos. Era no final do segundo ano que a gente conseguia concluir alguma coisa. E aí no terceiro ano é que a gente apresentava. Então, às vezes, a estudante entrava no primeiro ano e passava os 3 anos do ensino médio envolvida com aquele projeto, né? E aí eu comentava, olha, a gente vai ficar 2 ou 3 anos trabalhando com isso, então a gente precisa curtir muito isso aqui, não pode escolher qualquer coisa, né? Então, nesse nesse processo aí que você fala da metodologia, né? Eu mais ou menos assim, no primeiro semestre a gente trabalhava iniciação teatral, jogos da viola, jogos do boal, jogos dramáticos, danças populares brasileiras. Quer dizer, eu jogava várias possibilidades para eles, trazia textos, para eles irem brincando com isso e percebendo os caminhos que poderiam tomar, né? Para chegar a esse momento da escolha, né? E nesse momento da escolha eu falava, bom, vamos trazer o que vocês querem. Mas antes fazia um histórico do teatro singular, né? Falava, a gente montou aqui, montou aqui, montou aqui. Então, cada um trazia os seus desejos, não necessariamente um. Tinha gente que trazia 3, 4, eu falava, não tem problema. E não era uma votação assim, vota um, né? Tinha gente que votava em 3, né? Dos 10, porque se interessava por 3. Então a gente era um processo de escolha desse material poético que levava ali um mês, quando eu falo um mês, eram 4 sábados, as aulas eram sempre aos sábados. Então levava ali um mês, às vezes até 2 meses para chegar, às vezes a gente ficava dividido entre 2 ou 3. Aí eu olhava para o material e falava, olha, esse material, se a gente for trabalhar com ele, talvez a gente tenha que ir por esse caminho. Então eu pensava um dia de encontro só com aquele material, com aquele caminho que eu seria capaz de conduzir. Esse outro material a gente pode conduzir por um outro jeito. Então eu pensava, então a gente ia experimentando até falar, chegamos nesse material. E aí a gente partia para experimentar, 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 experimentar. E a gente pirava, né? A gente esgarçava o material. Lembro que um dos últimos espetáculos que a gente fez, um dos últimos processos foi em cima do processo do Kafka, chamou-se K. Todos os espetáculos do Teatro Singular tinham nomes imensos, e esse se chamava K, K. Ponto. E o processo do K foi muito divertido, né? A ponto de a gente chegar num espetáculo que tinha um humor tão ácido que a gente foi para um festival, acho que em Sorocaba, e o Chico de Assis falou, mas isso não é nada kafkiano, né? Eu falei, mas não falei, né? Falar com o Chico de Assis dava medo, mas assim, se você for ler o livro é muito engraçado. É muito engraçado, é um terror de graça, né? Então, esses experimentos e descobrindo o jeitinho, né? Por exemplo, no Alice no País das Maravilhas, a gente foi se aproximando e a gente foi tirando, né? Falando, a gente não quer fazer o desenho da Disney. Ainda não tinha o filme do Tim Burton. A gente não quer
fazer teatro para crianças. A gente foi criando um monte de nãos, 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 até a gente entender que a gente não ia fazer Alice no País das Maravilhas, né? Por isso chamava Não é Alice no País das Maravilhas. Mas a gente seguia o enredo. Mas cada cena era uns 5 Alices em cena. Ah, essa cena aqui tem muito mais a ver com sonho do que realmente o sonho da Alice. Então, como é que a gente faz a plateia sonhar com a gente? Aí entravam umas coisas de Bob Wilson. Então, a gente começou a pirar nessas coisas, né? Então, tinha essa fase de experimentação para ir depois chegar na fase de construção do espetáculo mesmo. Aí eu brincava com eles, bom, agora eu vou ser diretor, vocês têm que fazer tudo que eu mandar, né? Que nunca faziam, é óbvio, ainda bem, né? E estando pronto, existe um momento da apresentação, que eu achava, assim, a minha formação em teatro e educação é uma formação de que o espetáculo não é necessário, que um jogo teatral já é em si um espetáculo e ele pode ser considerado, não precisa chegar ao espetáculo. Eu entendo, mas eu sempre intuí que, mas quando a gente fala faço teatro, a gente está falando do espetáculo. Por mais que a gente, pedagogo, está falando do processo, o senso comum fala do espetáculo. Eu falo, como é que a gente priva alguém que fica 1 ano fazendo um curso de iniciação teatral do prazer de concluir um espetáculo, né? Então, essa ideia de concluir e apresentar, para mim, era fundamental também. E aí, assim, apresentar para os pais, legal. Aí, apresentar para os amigos, legal. Aí, apresentar num festival de teatro estudantil. Aí, um dia, reservar uma data no Teatro Municipal, no Conchita, fazer propaganda, cobrar ingresso e receber um público que não é nosso amigo, que não faz teatro. Então, normalmente a gente fazia umas 10 apresentações as temporadas, né? Esse processo era muito legal, porque aí eles iam sacando também o alcance, a potência do espetáculo, né? Onde funcionava, onde não funcionava, onde precisava um carinho melhor, né? Um tratamento melhor. Aí entra, né, o ofício, né? O prazer pelo ofício. Então eu curtia muito esse processo. Eu fiz essa volta imensa para falar dos 3 processos, porque eu acho importante para não perceber que a gente chegava nesses materiais poéticos, tinha uma elaboração muito grande para chegar e sobre eles, né? Então, o que aparece no meu mestrado é o recorte quer dizer, eu escolho um processo, por exemplo, o primeiro, que é Paixão e Morte de João de Santo Cristo, que é a partir do Faroeste Caboclo, da Legião Urbana. Eu escolho o recorte da construção dramatúrgica, mas existem muitos recortes possíveis ali. Mas aí no mestrado eu escolho esse recorte para refletir como é que a gente fez essa transição da canção para o teatro e quais as questões que a gente foi levantando a partir disso. Então a gente conversava, eu tinha um processo com eles que no teatro profissional a gente chamava de workshop, né? O diretor e encenador dava um tema, um grupo ali de 2, 3, 4 atores ia para casa e voltava com uma proposta de cena. Eu fazia isso, só que eles tinham 10 minutos para resolver. Então eram 2, 3 grupos que mostravam para o outro, né? Por exemplo, aquele trechinho da música. E aí vem surgindo as coisas, né? Mas esse João de Santo Cristo, ele é um marginal, ele é uma vítima da sociedade, ele é um aproveitador, ele é um herói, ele é um anti-herói. A Maria Lúcia, que é a namorada dele, ele encontrou ela no bordel, ele encontrou ela no ponto de ônibus, ela é uma santa, é uma virgem. Não, Então, a gente foi percebendo que o olhar para essa obra permitia vários pontos de vista. Então, quando a gente começou a juntar esse monte de cena, a gente falou, é isso. A gente vai fazer um espetáculo, que eu falei que era um espetáculo cubista, né? Que a gente dava a volta em torno do objeto para entendê-lo, né? Essa ideia do cubismo que é meio do cinema, né? A câmera dá a volta em torno do objeto, né? E coloca no plano. Então a ideia era essa, assim, como que a gente poderia dar essas aspirações também. Eu falava, então vamos estudar o cubismo para a gente poder entender esse negócio.
E aí a gente construiu um espetáculo que a gente percebia que os fãs da Legião odiavam. Né? A gente via eles chegando para o espetáculo com a camiseta da Legião e saindo no meio, porque a gente não entregava, né, a fábula. A gente entregava uma fábula totalmente retalhada, que ia e voltava o tempo inteiro. Tanto que aí a Ingrid Coldela, assistindo o espetáculo em Tatuí, ela olhou e falou: Nossa, Marcela, esse espetáculo é teatro pós-dramático, né? Em 2002, eu falei: Teatro o quê, né? Pós o quê? E aí ela me cutucou, né? Também para entender o que, que ela estava falando, que teatro era esse, que para mim era o teatro possível com aquele material poético com aquelas pessoas, né? Então, o Paixão e Morte era isso, era esse quando a gente pega a fábula do Faroeste Caboclo, que é uma fábula linear, com começo, meio e fim, e a gente começa a retalhar. Mas a ideia, assim, não é um retalhamento e uma fragmentação a partir de uma estética da fragmentação, mas é a forma como a gente descobriu para tratar aquela fábula, e entender que talvez depois eu assisti o filme e eu odiei o filme, Faroeste Caboclo, que talvez reproduzir aquela fábula igual como o Renato Russo cantava não fazia sentido, porque ele já fazia isso e já era maravilhoso, a gente já curtia. Era qual o nosso olhar sobre essa fábula, né? Como que a gente pode repensá-la, recontá-la, recriá-la e sair dela, né? Então, a gente vai levantar questões de racismo, a questão de violência, a questão da relação política em Brasília, tráfico de drogas, generais que queriam explodir bancas de jornais, ou coronéis que queriam explodir o cartel e que viram presidentes da República, se fosse hoje, né? A gente lembraria disso, mas aí a gente começa a pensar a relação da mãe com ele, as músicas, né? Eu lembro que tinha Luiz Gonzaga, que era uma cena linda com Luiz Gonzaga, mas ao mesmo tempo tinha uns rocks muito pesados, que é a parte das drogas, reggae, né? Com a parte da maconha. Então, isso tudo tratando num grupo de ensino médio, né? Então também você tem uma delicadeza para tratar dos temas, mas delicadeza por estar dentro de uma escola, né? Então eu brincava com eles que eu falava, olha, aqui dentro tudo é possível, desde que respeite os regulamentos da escola, né? O que era muito complicado, né? Porque uma escola tem uns regulamentos um pouco rígidos, né? Mas como a gente tratar desse tema, né? Prostituição, tráfico de drogas, consumo de drogas, de uma forma poética. Então, a Paixão e Morte foi por aí. Assim, no mestrado eu vou analisar essa construção dramatúrgica. Tinha um grupo que construía dramaturgicamente. Assim, tinha um grupo que construía a sonoplastia, um do cenário, um do figurino, e tinha um grupo da dramaturgia, que fazia parte a Carolina Ferrarese, outra que já está com o mestrado pronto, já deve estar no doutorado, fazia parte o Ivan Ribeiro, que é um baita dramaturgo, que eu lembro que a gente conversava muito como resolver as cenas. E muitas cenas a própria dramaturgia vinha de quem propunha, né? Eu falava, tá pronta, mais ou menos por aí. Isso, Paixão e Morte. A Távola Redonda, nesse processo, eu levei o texto do Tancred Dorst, que é a Merlin, como é que chama? Merlin ou a Terra Deserta, que é Terra uma Deserta. peça de teatro que, se a gente for montar, deve durar um dia e meio, né? Um absurdo, né? E comecei a recortar alguns trechos. E a gente começou a experimentar. E era um grupo muito engraçado, né? Um grupo assim, com um humor terrível. E a gente foi descobrindo que o que mais interessava para a gente chegou a fazer uma cena ali, tinha cenas do Arthur com a Guinevere e com o Sir Lancelot, mas a gente se interessava muito mais pela ideia da tábua redonda. Afinal de contas, o que é essa tábua redonda, né? Qual é essa ideia que fala onde todos serão iguais, né? Tem um texto maravilhoso, um trecho maravilhoso que acho que o rei Arthur está falando com o marceneiro. É uma cena engraçadíssima. Ele fala com o marceneiro: Eu quero fazer uma mesa redonda. E o marceneiro: Mas para que uma mesa redonda? Faz comprida assim. Não, mas é que eu quero que todos se sentem na mesa e todos se sintam iguais. Aí o marceneiro: Como assim se sentem iguais? Você está louco? Que faz o menor sentido? A gente não é igual. Né? Então a gente começou a discutir
politicamente essas relações que pressupunham uma democracia, uma horizontalidade nas relações. E aí a gente começou a... E aí, dos problemas que surgiam é que a encenação cria, assim, como é que a gente faz uma távola? Como é que a gente bota uma mesa redonda aqui, né? Aí um dia a gente brincando, a gente fazendo uma ciranda, a gente falou, e se a gente colocar o público sentado em roda, como se fossem os cavaleiros da távola redonda? Ah, que legal, né? Então a gente não precisa da mesa. A mesa está dada imageticamente, né? E todos estão sentados numa roda, né? Mas a primeira cena era o caos, né? Do caos, acho que é uma cena que o Merlin, não, o diabo, que é o pai do Merlin, está ali criando, e a gente falou, bom, caos, a gente precisa começar no escuro, né? Bom, mas se a plateia vai sentar com a gente, então eles vão entrar, não pode sentar. Como é que a gente constrói isso, né? Então como é que a gente coloca esse público dentro? Enfim, os problemas iam surgindo e a gente ia tentando resolver esses problemas através da cena. Então era um espetáculo que o público ficava com a gente, né? A gente fez uma temporada no Teatro da Cultura Inglesa de Santo André. Então, Hum. muito interessante, porque aí a gente pendurava as coisas, né? Então, conseguia, porque tinha uma lona de circo no final, que era um final que hoje eu me pergunto politicamente se ele era interessante, mas a gente virava um grande circo. Então, tinha uma cena que eu adorava, que era, acho que era da concepção do rei Arthur. Então, era um teatro de bonecos, né? Um deles ia lá, pegava uns bonequinhos, e o bonequinho do Merlin, do Walt Disney, com outro bonequinho que não tinha nada a ver, e começava a contar e narrar a história, né? E isso ia ganhando uma dimensão muito legal, né? E aí projeção no chão que a gente pendurava, tinha que pendurar de ponta cabeça o projetor, né? Aí vinha o andaime que o Léo falou, né? De construir um andaime, enfim. Então toda a elaboração da cena era muito coletiva. E a construção das personagens eram deles. Então, aí a gente trabalhou um pouco com bufão, então eles faziam os cavaleiros completamente estúpidos, idiotas, que era muito divertido, era um grupo muito sarcástico, né? Então, quando eu analiso no mestrado a tábua, eu vou por esse olhar, né? Como que a gente, em grupo, com adolescentes de 15 e 16 anos, a gente pode discutir essas questões políticas, de democracia, mas isso discutir esteticamente, discutir poeticamente, discutir concretizando a cena, né? Em que momentos que a gente percebia que a cena, a forma que a gente dava, desdizia o que a gente estava conversando, ou desdizia o texto. Aí falava, mas essa cena aí, né, não tá legal, né? Então, foi um grande exercício de pensamento de encenação, né? E para juntar a questão ética com a questão estética. Eu até coloco no Tá. mestrado. A Mônica falou que você fazia cena com o Cássio, acho que do Rei Arthur e do Marceneiro. É isso? Ah, é verdade, Moniquinha. Acho que no Bapuru a gente pensou em trabalhar trabalhar esse texto e a gente fez. Não era de graça que eu fui levar para o Teatro Singular. Aliás, tinha isso também. Alguns sonhos que a gente tinha em outros grupos que eu consegui realizar no Teatro Singular. E é verdade, porque o sonho do Cássio Castelã, era no ano 2000 montar o Rei Arthur, né? Que seria o momento em que o Rei Arthur voltaria, né? Então era um sonho. Então o Abapuru pensava em chegar lá no ano 2000. E eu acabei roubando essa ideia, mas já em 2005, né, Cássio? Não briga comigo. Mas era essa cena, assim, que era muito engraçada. E o terceiro é E aí? já um pouco da Alice, mas era isso, quando a gente descobre que não era bem a fábula do Lewis Carroll que a gente queria fazer, mas a gente queria tratar da questão do sonho, como a gente... Aí vem Bob Wilson, né? Teatro, né? Câmera lenta, e aí a gente brincar com o tempo. Então,
alguns na cena estavam em câmera lenta, outros estavam correndo, outros estavam num movimento normal. Então a ideia de que o tempo ali não pirava, né? E trazendo muito material deles, né? Eu lembro que um deles contou uma história de quando desmaiou. Então ele parava na frente da plateia e contava, olha, uma vez eu bati a cabeça, desmaiei, bababá, 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 e parecia que tinha passado 15 minutos e todo mundo falou que não passou nem um minuto. Então, ao mesmo tempo que tinha esse, era performativo, né? Ele falava, ele contava. Tinha uma cena em que a menina, a atriz, ela começava a descrever tudo que ela estava vendo naquele momento, que era a plateia. Tudo, tudo. Era super difícil. Ela nunca conseguia fazer porque era a Clarissa Frank. Hum. Era muito difícil, né? Você precisava desligar o, o cérebro e é o que eu vejo sai, né? O que eu vejo sai. E era um baita exercício, né? Fazer. Então a gente brincou muito com essa até onde é teatro e até onde não é teatro. Então, na Alice, a gente arriscou tudo que a gente podia. E também a recepção do público era muito divertida, assim. A impressão que eu tinha, que eu conto, é meio anedótico, mas é metade metade se interessava, metade da plateia se interessava, metade achava uma porcaria. Da metade que se interessava, um quarto, né, odiava e um quarto amava. E esses que amavam, amavam, né? Eu lembro que a gente sempre ia para o festival de Tatuí, estudantil. E um dos coordenadores lá, nossa, esqueci o nome dele agora. E a gente, sei lá, era quinta, sexta vez que a gente ia, e já tinha ido com espetáculos que tinham ganhado prêmios, né, essas coisas. E ele chegou assim, depois que acabou o espetáculo, a Alice, e nesse ano a gente não ganhou quase nada, acho que em Tatuí, a gente ganhou em Sorocaba, que a Ingrid estava no júri, mas em Tatuí não ganhou quase nada. Ele virou para mim e falou: Nossa, esse foi o espetáculo mais bonito que vocês já fizeram. E eu pulei, né? Porque ele vinha de um teatro mais careta, vamos dizer assim, um teatro mais quadradão, né? E quando ele falou isso para mim, eu falei: Nossa, acho que é alguma coisa que funciona para algumas pessoas, né? Então, quando eu vou analisar no mestrado, eu vou fazer esse recorte, né? De, de, de até onde isso que a gente chama teatro é exatamente o que a gente, o senso comum chama de teatro, né? Até onde a gente não pode ir além? Por que a gente precisa ficar preso nessas estruturas dramáticas de personagem, de diálogo? Por que a gente não pode esgarçar isso, né? Por que a gente não pode arriscar isso? E aí foi um espetáculo muito legal para eu também pensar sobre o teatro. Nunca mais fiz nada parecido, mas hoje, por exemplo, que eu olho para o teatro e dou aula de estética teatral agora. Então, eu olho para o teatro e para destrinchar esse teatro aristotélico, eu falo, olha, isso é um teatro aristotélico, isso vem da Europa, mas lá em Alagoas existe o guerreiro, existem as quadrilhas estilizadas, eu falo, olha, isso aqui é um teatro tão potente quanto Shakespeare, né? Isso é tão belo quanto Shakespeare, isso é tão belo quanto Brecht, né? Eu tenho a fama de professor brechtiano. Eu até falo, olha, eu sou do Brecht, eu adoro um texto, eu adoro um pensamento, assim, mas olha para isso aqui, que coisa maravilhosa, né? Por que isso não pode ser chamado de teatro? Não que quem Sim. faça quadrilha estilizada queira que se chama de teatro. Eles estão um pouco ligando para a gente da academia. Eles estão lá fazendo os espetáculos maravilhosos deles. Mas para a gente que está olhando para aquele objeto, né? Ai, que horrível, objeto é feio. Estou tentando tirar essas palavras da minha mente. Para a gente que está olhando aquele evento, é tão potente quanto um Brecht, né? Ou às vezes muito mais, né? Porque o Brecht ainda vem com um caráter meio colonizador, né? E a quadrilha ali já tem uma outra pegada, já é um trabalho de comunidade. Enfim, estou viajando e já saí do mestrado dela. Uhum. Mas foi mais Não, por aí os três processos, né? tá. E você fala que não repetiu, né? Muitos deles não repetiu no sentido de arrojo ou de
resultante, tão fora do convencional, mas talvez porque são processos que duraram 3 anos, né? Sim. Que oportunidade a gente tem, seja num grupo, seja na universidade, de ficar 3 anos em cima de um trabalho, em torno de um trabalho, dentro de um trabalho, com rotatividade, porque eu imagino que nesses 3 anos, atores, atrizes, alunos, alunas tenham saído e tenham entrado, não é? Era É. uma coisa muito fluida. Então, imagino que essas condições, as circunstâncias todas que levaram vocês a criarem, por exemplo, o Não é Alice, não tenham se repetido. Por isso também que não aconteceu de novo, né? Até porque, queira-se ou não, por mais que a gente seja ousado na nossa profissão, no nosso ofício, a gente tem alguns limites, vou chamar de mercadológicos, de editais, que não permite. Você fala, puxa vida, eu até queria arriscar aí, mas você fala, putz, talvez não. A gente não tem esse tempo de maturidade, porque se a gente for contar os ensaios, eram poucos, porque era uma vez por semana. Mas esse tempo de sábado para sábado era o tempo de maturação. Tanto que quando às vezes eu tenho que montar um espetáculo em 3 meses, com a mesma quantidade de ensaios, eu não consigo, porque eu preciso ter esse tempo de convivendo com aquela ideia, convivendo com aquele universo, né? Que vai Sim. maturando. E o grupo também, né? Vai banhando-se no material, né? Então, acho que sim, acho que você comentou faz muito sentido do contexto de a gente não tinha cobrança do colégio singular nenhuma cobrança, eles queriam que a gente apresentasse, porque isso revertia em visibilidade para o colégio, né? Afinal, eles, Uhum. de certa forma, bancavam aquele projeto, mas não tinham nenhuma ingerência sobre o que fazer, como fazer, onde fazer, né? Lógico que a gente tinha os limites de estudantes menores de 18 anos dentro de um colégio, né? Brincava com eles, não Uhum. dá para ficar pelado, gente, não vai rolar, não tem como, né? Quando for profissional, fica, agora não dá. Mas tinha esses limites, mas nunca, que nem não precisavam me falar, né? Tava dado, né? Tudo Ah, bem, mas não. no ensino médio, né? Aí vem da minha responsabilidade também, né? Porque a gente já enfrentava, por exemplo, na apresentação para os pais, por exemplo, um espetáculo como Não é Alice, era uma doidora, né? Assim, os pais olhavam para mim com aquela cara de o que você está fazendo com meu filho, né? Mas você via o filho, o sorriso, o prazer imensos no palco, né? Você falava, nossa, olha lá, não sei, Aham. talvez você não esteja entendendo nada, mas olha seu rebento ali no palco que você vai perceber o Uhum. prazer, né? Vida, né? E quando a gente tem 17, 18 anos, a gente se entrega, né? Uhum. Entregar com 55 também, mas às vezes é meio cabeçudo, né? A gente começa lá, né? Depois vai indo para outras maneiras, né, de se entregar. Marcelo, eu costumo dizer, e é um ponto fundamental para a criação do projeto Memórias do Teatro Andreense, que é, se a gente não falar da gente, ninguém vai falar. Estamos falando de ABC. Qualquer lugar assim, fora do eixo, fora da metrópole, fora do centro em que supostamente as coisas acontecem, né? A gente tem esse preconceito. O que acontece de importante não é aqui no subúrbio. A gente falou disso na live com a Paula Venâncio. Subúrbio é aquilo que está na sombra, né? Suburbe, né? Que está fora do urbano. Se a gente não falar, se a gente não lançar luz, não se dedicar à pesquisa sobre, não valorizar aquilo que a gente faz e levar para a academia e divulgar e mostrar, dificilmente alguém vai chegar de fora e ter olhos para o nosso trabalho. Então eu digo que dificilmente alguém de fora
olharia para esse trabalho tão importante do teatro singular que vocês fizeram e diria: aqui rende uma pesquisa, aqui rende o registro disso, a transformação, a elaboração disso para que se torne um conhecimento a ser compartilhado. Então, meu querido, também um objetivo aqui no Instagram dessas lives é estimular que artistas pesquisadores, pesquisadoras se debrucem sobre o seu próprio trabalho feito no ABC e registrem isso em artigos, em dissertação, em teses, porque se isso não for registrado, é como se não tivesse existido. Você quer comentar alguma coisa a respeito, ou complementar, ou discordar? Não, quero concordar. Mas estou lembrando de quando a gente começou a fazer teatro, né? A gente começou, quer dizer, você começou um pouquinho antes de mim e me levou junto. E, e a gente sabia que tinha uma história, mas é uma história que não nos chegou, né? A gente chegava de conversar com as pessoas, de falar, essa figura aqui é interessante, né? Mas era muito difícil, né? E mesmo os registros que a gente tem ainda são registros que alguém veio fazer bem depois, né? Do teatro andreense no século XX, né? Onde começa, ali Sim. no Teatro de Alumínio, Teatro da Cidade, mas para a gente ainda é bem nebuloso, né? Eu sempre ouvia as histórias da Eleni Guariba e falava, gente, a gente teve uma Eleni Guariba aqui e a gente não sabe, a gente só sabe porque o nome dela está ali no auditório do Teatro Municipal. Ainda bem que o nome dela está ali no auditório. A gente fala, quem que é Eleni Guariba, né? Mas a gente não sabe, ainda hoje não se sabe essa história. Eu sei que tinha gente que estava fazendo mestrado sobre Eleni, mas não sei como é que ficou isso. Mas percebo que Posso dizer, ó, José Armando Pereira da Silva, isso, tá? autor de alguns livros a respeito da memória do teatro, está para lançar o livro sobre Eleni Guariba. Uau, que legal, que legal, que legal. Então, E eu sinto que a gente, talvez, enfim, eu percebo que principalmente esse projeto que você está fazendo com a conspiração é maravilhoso. O Samuel Vital já tinha feito, né? Aquele. Hoje seria um podcast, né? podcast. Eu não sei se ele transformou em podcast. Já tinha feito, mas ainda não tinha uma certa visibilidade, né? Não conseguia sair Aham. ainda do nosso meio, né? Entre a gente, né? Pelo menos eu acho, não sei. Samuel, se eu falei besteira, me corrija. Então eu percebo que esse projeto seu é muito legal, até para olhar para esses trabalhos acadêmicos, né? Quando você começa com o Márcio Castro aqui, fala, puxa, que legal, né? E o Márcio vai falar do Forja. E quando a gente começou a fazer, o Forja existia, ele estava ali no final, né? Enfim, e a gente não tem muita percepção da importância das coisas quando a gente está ali vivendo. A gente está vivendo, né? Depois que a gente olha para trás, é que vai perceber, mesmo o teatro singular, assim, eu começo a perceber a importância dele muito depois, muito depois. Quando eu vou fazer o mestrado, eu percebo a importância da Ingrid Coldella, da peça didática. É no ano 2002 que eu vou falar, nossa, eu sobre este ano, né, gente? Eu não tinha a menor noção. Quer dizer, a academia me obriga a repensar isso, né? Então, esse exercício de reflexão que eu acho fundamental. E tem, no caso do teatro singular, eu sempre falava muito da importância. Eu comentava, eu falava, olha, às vezes os espetáculos do singular, ou outros espetáculos estudantis, né? Tem uma escola em São Paulo, que é o Ávila, que tinha um grupo chamado Tal e Par, que era super parceirão, de Arthur Alvim, super parceirão do teatro singular. Eles faziam uns espetáculos, eu falava, gente, isso é muito melhor que um espetáculo, muitos espetáculos profissionais que estão em cartaz. Muito melhor. Talvez não tenha a técnica, talvez tenham falhas na dramaturgia, com certeza tinham falhas na atuação, às vezes a parte técnica não funcionava, mas o pensamento poético que tinha ali em cena,
era muito mais potente, muito mais interessante do que muitos espetáculos ali do mercado teatral, né? Então, isso foi uma defesa que eu fiz ali. Quando eu vou falar de teatro singular, eu queria muito reafirmar isso, né? Da importância desses trabalhos sem querer desqualificá-los, né? Deslegitimá-los ou chamá-los de um teatro menor, de um teatro estudantil, e o estudantil já significa menor, teatro amador já significa menor, e falar, não, isso aqui é teatro, né? Pode ser feito por pessoas que não são do ofício, mas continua sendo teatro. E percebo em Santo André, assim, aí é a importância da escola livre, né, Adélia? Assim, ela é fundamental para o teatro singular, pelo menos aquela primeira escola livre, né, das turmas zeros, né, que eu participei ativamente, e depois quando retoma a escola livre já a partir dos anos 2000, 2002, né, que ela retoma, esse trânsito de muita gente do teatro singular vai para a escola livre e continua do teatro singular, então fica, lembro da Ligia Helênia fazendo os dois, Ivan Ribeiro fazia os dois, as duas escolas, né? E o Bruno Feldman, Fanny Feldman, quer dizer, uma galera que depois vai para a escola livre, volta, continua trabalhando. Então você vai percebendo que existe um caldo, né? Existe um, não são iniciativas isoladas, né? O teatro singular existe não é por um heroísmo meu, heroísmo do Colégio Singular, não, existe um entorno, né? Existe um póstume de luto que foi o nosso grupo, existe o Abapuru que foi outro grupo, existe uma política cultural da prefeitura que nos anos 90 se perde completamente, mas que volta nos anos 2000. Quer dizer, existe esse pensamento sobre o teatro, né? E que vai produzir. Uhum. Eu não sei te dizer se é um teatro diferente ou não. Não consigo olhar com esses olhos. É Mas, um teatro que acompanha o seu tempo, né? Ele é diferente nesse sentido. Diferente porque as referências são outras, os acessos são outros, a vinda de outras produções aumenta. Então a gente começa a dialogar e por sermos porosos, imagino, a gente começa também a beber, né, de outras, com outras referências. mas sem aquele recalque de querer copiar o teatro de São Paulo. Isso eu percebo. Né? Aham. Que talvez quando a gente começou ainda tinha, né, um certo fascínio pelo teatro. Tinha. Gerald Thomas, por exemplo, era uma era um Uau, né? ícone para Tunis nós. Filho, né? Hoje eu percebo Tudo. que não, são referências, mas não são, Aham. são referências para a gente dialogar. Isso eu percebo, que a gente conquistou isso durante esses É, anos. você começou falando sobre seus pais operários, e a gente é de uma região, não só Santo André, mas o ABC todo, ele foi formado por mão de obra que vem, né? Ele foi formado, não, ele foi desenvolvido, ele teve um seu desenvolvimento ampliado a partir da instalação das indústrias e da vinda de mão de obra migrante para suprir essa necessidade de mão de obra. Os nossos pais fazem parte, fizeram parte dessa leva de imigrantes que chegaram. Então, existe aí um pensamento da importância do fazer. Eu vejo, Marcelo, aí estou sendo bem subjetiva, né? Eu vejo que durante muito tempo o fazer teatro para nós era sim o fazer como operário. O fazer porque o fazer é importante, então a gente faz porque é preciso fazer, fazer, fazer. Mas chega um ponto em que a gente já tem condição de se desprender do tão somente fazer e começa a pensar o fazer. E quando a gente está nesse ponto de fazer e pensar o fazer, a gente precisa tomar um fôlego maior ainda para registrar esse fazer. Que aí é o que você chegou no mestrado, e espero que mais pessoas façam isso, nesse registro, mas é um registro
mesclado de pensamento e de reflexão e de elaboração, né, para que fique ainda mais ampliado e aprofundado o fazer, né, para que esse fazer ganhe um lastro, né? É a minha bandeira por aqui, Marcelo. Uma Por bela isso que você está bandeira. aqui, para me ajudar De a hastear essa vermelho. parte. Eu tô aqui, a cadeira vermelha aqui. Meu querido, parabéns pelo trabalho. Numa outra oportunidade a gente fala do doutorado, mas hoje eu queria focar nessa nesse seu trabalho de pesquisador artista, né? Que é diferente daquele que se debruça sobre o objeto no distanciamento, o objeto alheio, para refletir e mensurar e comparar no que foi feito por outrem. O pesquisador, a pesquisadora artista está no meio daquilo. São outros instrumentais que a gente usa, outra estratégia, outro modo de reflexão. Então, os parabéns são maiores ainda. Porque a gente também tem isso, né? Ah, eu sou artista, não sou. Ah, vou ter que elaborar alguma coisa, vou ter que. É, A gente vive no mundo da escrita, né? Então, se não tiver escrito, de certa forma não existe, né? E isso é trágico, né? Para a gente. agora, a nossa live aqui é uma forma de escrita. Você sabe que eu andei pensando nisso. Eu fiquei pensando, talvez a gente esteja se libertando dessa obrigatoriedade, ia falar necessidade, mas da obrigatoriedade da escrita. Acho que a escrita pode até ficar mais livre agora, porque a gente não precisa mais registrar, e a gente falando, a gente já está elaborando e deixa, né, gravado, arquivado. Né? Ando implicando muito com a palavra escrita. Eu ando meio assim, porque, De vez né? em quando, né? A É, gente fica, mas é, é, não, eu entendo. não dizer, né? Alguns implicam por preguiça, alguns implicam por dificuldade e intransigência, mas eu entendo que você implica por outra, pelo acesso, por uma É, escrita que chega a ser impeditiva, né? e da palavra. Bom, a gente viveu o império da fake news, quer dizer, o que está escrito é verdade. Hum, Opa, peraí, né? O que está escrito, alguém inventou isso, alguém criou isso, alguém elaborou isso. E, e aí a gente despreza a oralidade, né? Ou despreza sim, esse fazer, que é um fazer com muita reflexão, né? A prática teatral, ela qualquer prática, né? Assim, um cozinheiro, a artesania de um cozinheiro implica um conhecimento, né? Acho que nossos pais aham, metalúrgicos, meu pai falava isso, né? Não com essa elaboração acadêmica, né? Mas eu percebi que existia um pensamento ali que não tinha a questão manual, mas essas mãos elas é, é, elaboravam junto o material, né? Precisava ter uma reflexão para elaboração. Lógico que transformar isso em escrita ganha outras conotações, né? Enfim, estou viajando aqui agora. estamos. É, então é isso, meu querido. Essa live, as lives todas que estão lá no YouTube, são uma forma de registrar em forma de vídeo, né? Nessa linguagem, mas deixar registrado que a gente passou por aqui durante um certo período e fizemos algumas coisas. É, que foram até Meu legais, alguém querido, até gostou, né? não é? A gente fez alguma coisa. Marcelo, eu quero agradecer demais. A gente até passou do tempo, tá vendo? A gente estava nervoso e fomos para 1h30 praticamente. Quero É, agradecer sua presença, o seu aceite ao convite e a sua pesquisa também. Eu deixo agradecer a quem esteve aqui. Não deu para falar oi para todo mundo. Queria registrar a Emily, que
é uma aluna sua que deve ser sua fã, porque ela colocou vários comentários. A Mônica que dialogou com a gente, todo mundo que passou por aqui e deu um oizinho, muito obrigada, obrigada para quem assistir depois. Eu deixo a palavra final para o Marcelo, para ele se despedir. Eu é que sou fã da Emily e da Moniquinha. E de Que você, bom! André. Muito, muito, muito obrigado. Assim, é muito gostoso, né? A gente poder pensar junto, né? Assim, muita coisa que a gente falou aqui não tem no mestrado, não. A gente vai elaborando na conversa, na troca. E isso, né, vai reverberando, né? Eu já, enfim, já pedi para os meus alunos assistirem essa live. Não sei se eles estão assistindo hoje, eu acho que não, mas como vai ficar gravada, porque isso ajuda muito a continuar a reflexão junto com eles, né? Estou falando especificamente do meu trabalho em Alagoas, imagino que isso amplie, né? E Uhum. muito obrigado, muito obrigado. Feliz E vamos Natal, em feliz Ano Feliz Novo, Natal, 2022, a gente vote direito, por favor, vote na por esquerda, favor. mesmo que a nossa esquerda esteja alquimizada. Não é meio no meio. Meio no meio. Meio no meio. Marcelo, um beijão e vamos inventar outras desculpas, outros projetos para a gente se falar de novo. Oba, vamos sim. Tá bom? Um beijo Beijo. enorme. Beijos. Beijo, Obrigada. Neca. Tchau. Tchau. Tchau.